Vamos lá, gente, né? Mas aí uma revisão focando assuntos que estão tanto no Enem quanto na UERJ, né? E o que seria, né? Que na verdade todo o processo, né, todo o início ali, né, ainda ocorreu no final do século XIX. Aí você passa a entender que o processo de urbanização nosso, a questão aí veio de um fator que onde se via a necessidade de um certo crescimento, porque afinal de contas a população também crescia, e aí a gente vê que em cada 10 de nós brasileiros, né, vivemos aí em áreas urbanas. A gente percebe isso maior, né? Então, e que é essas áreas, né, que passaram por uma urbanização acelerada, né, você vê uma mudança até mesmo na questão do comportamento das pessoas. Então, a ideia de que as cidades brasileiras elas não foram planejadas é totalmente falsa, tá? Planejamento houve sim, eu até citei para vocês na live. As cidades foram sim planejadas. O que, na verdade, a gente percebe ao longo da história é que ocorreu um crescimento da população urbana e que não foi esse crescimento, ele não foi acompanhado no mesmo ritmo por infraestrutura e serviços capazes de atender a esse número de contingente, beleza? Então, ao mesmo tempo, né, o desenvolvimento, né, vinha ocorrendo em alguns momentos, sem a devida prioridade ao que deve-se o foco de planejamento urbano, foi isso que aconteceu, ou seja, o uso e a ocupação do território urbano, né, de forma eficiente e sustentável, isso não ocorreu, então a maior parte das médias e grandes cidades concentrou seu crescimento, observa só no nosso processo histórico, entre as décadas de 50 e 80, né? Fazendo aí que dos últimos períodos né, de urbanização, fazendo desses últimos 60 anos, vamos chamar assim, né, o grande período de urbanização no Brasil. Então, o processo teve início né, muito tempo antes. Observa que no final do século XIX nós já estávamos já com o processo de urbanização. Então, até o momento, né, o planejamento urbano no Brasil, ele percorreu uma trajetória aí variada. A gente analisa isso, desde modelos de inspiração europeia, passando por documentos extensos, né, até que chegou os dias de hoje. Então vamos lá, vamos trabalhar as fases. Vamos lá. A história, né? A primeira fase, né? Você tem uma fase, eu apresento 5 fases aí para vocês. A fase que foi marcada pela chamada política higienismo, né? Nós temos essa aí, que é aquela fase que acaba a questão dos cortiços e deixa a cidade mais bela, com base em modelos europeus, né? Nós temos aí, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro. Ela é um processo de referência, por quê? Foi baseada aqui no o processo de crescimento dela, no modelo, nas ideias de Paris. O processo deu justamente aí uma cidade informal, com a ocupação dos morros pela ocupação mais pobre. Por quê? Porque aquela área principal ali do nosso centro da cidade, ela estava querendo mudar, copiar o modelo europeu, principalmente o parisiense. Então, nessa época, a gente observa que não havia uma denominação formal de planejamento urbano. Ou, quando eu digo planejamento formal, estou falando de estruturas formais, tá, gente? Com a questão da administração pública, né? O período, você percebe que foi marcado aí por um rompimento. Você tem esse processo aí. Vamos lá. A primeira fase, né? A primeira fase, né, que se deu de 1875 a 1930, vamos organizar as ideias, né? Foi plano baseado, como eu já tinha dito, na tradição europeia. Não foi isso, tá? O objetivo era o embelezamento da cidade,
Aí tem a questão aí do bota abaixo, tudo isso que já foi cobrado a vocês e que é figurinha repetida nas questões de vestibular. Então, isso significava o quê? Que era necessário construir ruas largas, a população e as habitações de baixa renda. O que aconteceu? Elas foram empurradas, nada mais, nada menos, para as áreas mais distantes da região central, né? Só que naquela época não se tinha o que, gente? Né? Meios de transporte para que as pessoas, né? Meios de transporte público para que as pessoas fizessem o deslocamento. Então, o que sobrou a essas pessoas? Ocupar as áreas de encostas, que aí então, né? Começa então a fase aí da ocupação das encostas, a fase do higienização, que é a reforma Pereira Passos. Você tem todo esse processo aí, né? Como eu já tinha dito, o processo do higienismo, né? Vamos colocar uma higienização. Será que a higienização seria só, eu vou tirar essa aglomeração de pessoas e ali faço água, coloco água encanada, esgoto também? E a população? Não pensaram na população. Eles apenas pensaram no embelezamento. Olha só. Então, um planejamento urbano teve, mas um planejamento urbano social é que não existiu. É bem diferente, tá? Então, essa é a questão. Então, naquela época, não havia essa questão formal de planejamento urbano. É a questão ou questão de estruturas com esse fim na administração pública. Então, nesse período, você vê que é marcado pela necessidade aí da questão do passado colonial, né, com o moderno. Há uma adesão de um moderno. Aí, quando chega-se a segunda fase, que é o período de 1930 a 1965, famosos planos de conjunto, né? Onde esses planos passam a olhar para a cidade de forma mais ampla, procurando-se, né, aí no caso, diretrizes válidas para todo o território, e não apenas para uma X região. Então, aí sim entra a questão do zoneamento, a legislação sobre o uso da ocupação do solo, aí sim, a articulação dos bairros com o centro, a partir do sistema de transporte. Olha quando, gente? É quando começa aí, né, a falar sobre o caos urbano, a questão do crescimento desordenado, a necessidade de planejar as cidades de forma mais consistente, né? Que aí surgem o quê? O plano de avenidas, tanto é que a gente tem aí a de São Paulo, tá? No Rio, né? O plano Agache aqui no Rio de Janeiro. Esses planos, eles, né, abordam diversos aspectos do ambiente urbano. Desde o processo da legislação urbanística, que é a questão da habitação, ordenamento, território, que é quando, né, em 65 e 71, vem os planos de desenvolvimento integrado. Esse é conteúdo lá do segundo ano de vocês, tá, gente? Aí, esses planos aí começam a incorporar outros aspectos, tá? Que aspectos seriam esses? Os econômicos e os sociais, né? Aí você tem os documentos que cada vez mais densos e complexos, aí passam a ver a questão social distante dos interesses das classes dominantes, o que passa a dificultar aí o processo de aprovação. É nesse momento aí que entra em jogo as questões metropolitanas e o planejamento que não está restrito apenas aos limites do município. O que acontecia é que, muitas das vezes, né, surgiam planos descolados da realidade, totalmente, né, e excessivamente técnicos e longos. Essa era a questão. Que é quando, em 71, olha só, 1971, tá? Você tem aí planos sem mapas, ou seja, passam a abrir mão de diagnóstico técnicos, muito extenso e até mesmo dos mapas que ilustram as medidas propostas. Aí, né, o que acontece? Surgem apenas diretrizes e objetivos gerais, que é o quê? Aí é onde que passa a ser ocultado os conflitos de interesse em relação ao espaço urbano. Aí a busca por simplificar o conteúdo, né, errou aí justamente na mão, que os planos acabam reduzindo todas essas intenções.
Na quinta fase, gente, né, que aí eu tenho aí, né, isso tudo de 71 até 72, que foi a quarta que eu acabei de falar. Quando a gente entrar na quinta, que é de 92, aí tá até 2001, mas na verdade é até hoje, se você for analisar, né? Nós temos aí o fator da democratização do país, que é a questão da Constituição de 88, né? Passa a se ter um processo de planejamento urbano, deixa de ser tratado aí como neutro e passa a ser visto como um processo político da participação social. Então, quando se tem a Constituição de 88, né, é previsto dentro da Constituição um reconhecimento de planos diretores. Tá? Esses planos diretores como principal instrumento de implementação da política de desenvolvimento e expansão urbana. Né? Aí sim, o Estatuto da Cidade, né, que no caso, é instituído em 2001, onde foi estabelecido o direito à cidade sustentável. Aí, olha só, gente, Rio mais 20, estão lembrados? Rio mais 10, Rio mais 20, aí Eco 92. Você tem aí, estabelece o direito à cidade sustentável, né? Que seria o quê? Quais seriam os princípios e diretrizes, né? Nesses planos diretores, na nova legislação, né? Ou seja, nessa nova fase da história do planejamento urbano, o objetivo era que construir territórios que viessem a promover, ao mesmo tempo, né? Eu vou construir um território e, ao mesmo tempo, eu vou promover uma justiça social, né? Essa justiça social dentro do fator aí do desenvolvimento econômico, da questão da preservação do meio ambiente. Aí se tem já uma preocupação, aí não é só nacional, é uma preocupação internacional, né? Aí as cidades podem e devem se valer dos seus planos diretores para construir um ambiente urbano eficiente, inclusivo e sustentável. É justamente aí, após a Constituição de 88. E hoje, essa questão aí dos planos diretores. O que seriam esses planos diretores? São instrumentos básicos da política de desenvolvimento de uma cidade. Esse ano, que é ano eleitoral, gente, no caso aí para prefeito, vereadores, vocês vão ouvir muito falar sobre esses planos diretores, né? Onde a legislação é que vai definir as diretrizes para a gestão territorial e a expansão do município. Aí, ao longo, né, da história, aí, você vê que as cidades brasileiras elas têm passado por um rápido processo de urbanização e revitalização, né? E que justamente, né, você vê que não foi acompanhado por um bom processo de planejamento urbano. As cidades que se desenvolvem, elas passam a se desenvolver à revelia de um bom planejamento, tornando-se as áreas urbanas aí totalmente o quê? Desconectadas, dispersas, né? A gente observa aí que quando ocorreu a revitalização daquela parte central do Rio de Janeiro, muitas pessoas, né, foram retiradas daquela parte central e levadas para os bairros mais afastados, Santa Cruz, né? Ou bem lá para dentro de Campo Grande, você vê isso aí. Então, né, nesses planos diretores, né, nós estamos entrando agora em um processo aí de revisão, tá? Aí a implementação e a efetividade desses planos, deixar bem claro para vocês, ela sempre está sujeita, no caso estará sujeita, né, à conjuntura de cada momento. Então, cada parte da história ela vai estar sujeita. Então, é a questão das disputas políticas, por isso que eu falei no momento eleitoral, os atores e, no caso, envolvidos, né, os personagens aí, a situação econômica, o nível de envolvimento da sociedade nas discussões, como essa sociedade participa, né, das questões políticas. As cidades elas passam a ter tem nesses instrumentos uma ferramenta para promover a transformação que precisa. Né? Aí você vê, né? Seria a revisão dos planos diretores, aí a questão do avanço das discussões sobre a sustentabilidade urbana, né? Que coloca aí em um novo momento, o direito à cidade sustentável, que é justamente aí a partir da Eco 92, né, pelo Estatuto da Cidade, pode ser garantido por planos diretores que venham incorporar medidas que levem a esse resultado. Tá? Aí seria até questão mesmo, gente, em planejamentos, seria que dão origem a projetos urbanos integrados. Até mesmo quando a gente fala em planos diretores,
planejamento urbano, né? A legislação do dia a dia, o que que impacta no nosso dia a dia, né? Seria aí, é possível você ter a questão dos meios de transportes, né? Como a sociedade ela está se deslocando de um ponto a outro. É isso que nos interessa, né? O ordenamento do desenvolvimento das funções sociais dentro da área urbana. Então, as cidades são como assim, são em virtude, né, das normas e diretrizes estabelecidas nesse documento do plano diretor. Então, aí você vai ver que existe um impacto dentro dos planos diretores que ultrapassam o ambiente urbano, que aí vai olhar dentro da nossa vida cotidiana, tá? O modo de como nos deslocamos, os lugares em que sentimos seguro ou não. Gente, é aquilo que eu sempre falo para vocês. Hoje, a cidade, o dia a dia nas cidades, o que que a gente vê aí, o planejamento urbano? Ela afeta ou não afeta a forma como nos deslocamos, né? Como gastamos o tempo de deslocamento, né? A questão da concentração de serviços, aquela questão da especulação imobiliária que eu falo para vocês, a questão da oportunidade de trabalho, a questão da opção de lazer, né? Será que atende a todos os bairros ou apenas a alguns bairros centrais que apresentam esses serviços? E, consequentemente, vem a atrair aí um contingente significativo, né, da população, né, onde acaba fazendo com que aquela área, aquela região, né, ela vai ter aí uma característica de transporte, né, eficiente. Mas quando eu passo daquela zona, daquela região, eu vou ver aí que vai ter um congestionamento, né, que o serviço de transporte coletivo, nada mais, nada menos, é ineficiente, né? Então, isso leva a uma necessidade do uso do carro particular. Então, quando o plano diretor ele é bem feito, né, bem estruturado, é possível aí evitar esse tipo de distorção ao estabelecer aí policentralidade e uma distribuição equilibrada aí na infraestrutura, tá? Onde vai garantir que as pessoas possam morar, trabalhar e acessar, né, aí a questão dos serviços em diferentes pontos com qualidade. Essa é a questão. Aí você tem, por meio de zoneamento, a área que deve prever as áreas com essa diversidade dos usos de maior parte da cidade, questão de moradia, né? Também deve prever mecanismo de regulação, quanto à questão dos serviços urbanos, tá? Também a criação dessa policentralidade é justamente aí o princípio de desenvolvimento do transporte sustentável. Ai, meu Deus, agora o bicho pega, né? Quando você integra a cidade, né, com a questão de articular as densidades populacionais, o meio de transporte aí ele se destaca. Quando você tem um meio de transporte público de qualidade, bem servido, você observa que houve um plano diretor, houve um planejamento urbano, tá? E que o planejamento urbano, ele afeta também, principalmente quando a gente fala em questão de meio de transporte, o quanto gastamos para nos deslocar de um ponto a outro, né? Se a cidade cresce sem esse planejamento, né? Sem o espraiamento de uma questão urbano, aí você tem a questão dispersa, desconectada, distante, onde o valor mais baixo dos terrenos estão nas áreas mais distantes, né? Ou seja, o valor mais baixo dos terrenos distantes do centro acaba afastando a população de renda mais baixa. E aí, o que não tem como arcar com as despesas de um imóvel nas áreas centrais, onde essas áreas é que estão oferecendo aí uns serviços de qualidade. Então, à medida que as distâncias aumentam, também aumentam os custos de levar a infraestrutura urbana para essa área mais distante. Aí isso vem impactar tanto os gastos com transporte coletivo, quanto o combustível, a manutenção dos veículos individuais. Então, o plano diretor, ele pode vir a endereçar essas questões ao instituir medidas que venham estimular o crescimento urbano compacto, induzindo a expansão urbana. Então, quando necessária, para as áreas onde há infraestrutura aí. Então, a gente tem que prever áreas de expansão, considerando a infraestrutura que será necessário para acompanhar esse crescimento.
Outra medida é estimular o uso dos vazios urbanos nas áreas onde já há infraestrutura, né? Com os serviços urbanos e ofertas de empregos. Tá legal? Então, você tem essa questão aí. E a questão do planejamento urbano, ele também vem afetar a segurança. E isso tiramos de letra, né? A diversidade de uso nos bairros diz respeito justamente aí à oferta, tá? A gente não pode esquecer aí da oferta de possibilidades, que seria o quê? Questão do comércio, bares e restaurantes, oportunidade de trabalho, enfim, gente, os bairros que comportam todas essas atividades, né, e funções simultâneas, pode reparar que eles possuem uma vitalidade, né, maior, porque atraem um fluxo constante de pessoas, é o que eu disse anteriormente. As pessoas não circulam nesses locais apenas, né, ao chegar e sair da casa ou do trabalho, né, porque há uma oferta rica de opções. E essa movimentação constante que torna alguns bairros mais seguros do que os outros. Quanto mais pessoas ocupando a rua e o espaço da cidade, maior vai ser a segurança. Então, ao estipular medidas que promovem o uso misto, o plano diretor contribui também para a segurança desses locais. Ok, gente? Então, esse é o X da questão aí. Beleza? Show de bola, gente? Tranquilo? Ótimo, né? Então, promover o adensamento populacional em torno de eixos de transporte contribui sim para a criação de nova centralidade e assim para uma distribuição mais equilibrada de infraestrutura e dos serviços urbanos. Então, o plano diretor, nada mais nada menos, ele deve traçar, um plano de infraestrutura direcionado para universalizar a oferta de serviços dentro do perímetro urbano, tá? E o planejamento, esse planejamento urbano, ele afeta a equidade? O acesso a um imóvel, ele depende do valor desse imóvel, né, do terreno e da área onde está localizado. Então, esse valor é determinado em função de fatores que eu sempre estou falando em aula com a especulação imobiliária. Portanto, né, a renda das pessoas é a chave que abre ou não a oportunidade de acesso para aqueles que escolhem morar nas cidades. Então, o Estatuto da Cidade, ele vem a oferecer uma série de instrumentos que podem ser previstos no plano diretor e utilizado pelos gestores públicos, né, para fazer cumprir aí a função social da propriedade, né, onde vem a garantir que a valorização de determinada área seja retornada à população em forma de qualidade de vida, tá? Essa aí é o fator que pode levar à gentrificação. Aí eu já expliquei a vocês, né? E evitar desse tipo, né, uma distorção a fim de garantir equidade e inclusão da população de baixa renda na área urbana. Né? Como? É fazer por meio da oferta de moradia acessível em áreas bem localizadas para as pessoas e famílias de baixa renda. Né? Aí você tem o fator. O planejamento também urbano, ele pode vir a afetar a percepção da cidade e o uso que fazemos dela. Tá? Aí você tem aí a questão dos dias de hoje, ó, né? O que seria, né, o fator atrativo de uma vivência ampla e aberta à cidade? À medida que as pessoas são impelidas a usufruir a rua e espaços de convívio, né, essas áreas diretamente relacionadas à qualidade de vida, né, também fomentam aí a mobilidade ativa. Então, você vê que existe um contraste, a construção de shoppings, por exemplo, né, afasta as pessoas das ruas do ambiente externo e assim da própria cidade. Então, a oferta de um ou de outro, de uma outra influência, o modo como nos relacionamos com o ambiente urbano. Na rua, estamos em contato direto com a cidade, né, onde podemos enxergar, sentir. E no interior de ambientes fechados, vivemos aí não a cidade, mas uma construção fechada em si. Então, dessa forma, o planejamento urbano, que define as áreas de intervenção e investimento prioritários em uma cidade, frequentemente determina nossas experiências e o uso que fazemos do ambiente urbano. Então, devemos articular, né, o planejamento do plano diretor, a oferta de espaços públicos seguros e acessíveis e atrativos à oferta das demais oportunidades de serviços. Tá? Então, a questão também, como bota aqui áreas verdes, eu coloco uma imagem aí de áreas verdes, você percebe que a questão ambiental ela também está relacionada à oferta de espaços públicos, né? Onde aí a gente possa estabelecer zonas e corredores verdes nas cidades, né? Como uma forma de criar uma rede de espaço público com temperatura amena,
e menores índices de poluição. Aí, o planejamento, então, ele vem afetar a capacidade de prevenção a eventos extremos, que seria a questão das mudanças climáticas. Eu não posso fazer uma construção totalmente cinza. Eu tenho que pensar, numa construção, que venha a trazer temperatura aí amena e, ao mesmo tempo, uma prevenção quanto à capacidade, e agilidade aí de uma cidade onde tenha um excelente planejamento urbano, um excelente uso do solo, com a integração aí de dados climáticos, onde eu vou ter uma qualidade de vida, nada mais, nada menos do que isso. Então, é vital que determina o ritmo, a dinâmica aí numa área verde, tá? Isso também afeta. Não adianta eu fazer uma cidade totalmente cinza, eu tenho que colocar uma área verde. Pode reparar que hoje, até mesmo nas vias, nas estradas, você tem o famoso corredor verde. Repara que quando a Avenida das Américas ela foi reformulada, ela foi reestruturada, se fez um corredor verde ali. Tá? Isso é um plano diretor, onde a temperatura venha a ficar amena. Hoje, constantemente, até mesmo aqui, Bangu, Padre Miguel, Campo Grande, você vê que a prefeitura, muitas das vezes, ela planta árvores. O propósito é esse, é um planejamento urbano de qualidade. Agora, se a sociedade não mantém, aí a sociedade destrói, não cultiva, não ajuda, aí também é um problema de educação social. Aí é um outro fator. Aí é a questão da conscientização da sociedade. Tá legal, gente? Esse é o X da questão. Agora, vou fazer exercícios complementares para vocês e eu estou aguardando vocês lá na nossa live para a gente bater um papo e falar aí sobre os grandes problemas urbanos, principalmente aqui da nossa região, beleza? Então, forte beijo e abraço. Beijos!